Deixa eu te contar uma coisa. Vocês acham que conhecem homens como eu, não é? CEO de uma multinacional, penthouse em Copacabana, carros importados na garagem, conta bancária que a maioria das pessoas nem consegue pronunciar os números. Vocês pensam que nossa vida é só champanhe, reuniões importantes e mulheres disputando nossa atenção. Pois bem, vocês estão completamente enganados. São 3 horas da manhã de uma sexta-feira, e aqui estou eu, tremendo como uma folha no vento, segurando meu celular com as mãos suando frio. Do lado de fora da janela panorâmica do meu apartamento, o Rio de Janeiro dorme pacificamente, mas eu estou despedaçado por dentro. Sabe aquele momento em que você percebe que todo o poder do mundo não vale nada quando você está sozinho na madrugada, sufocando em seus próprios fantasmas? É exatamente isso que estou sentindo agora. O silêncio deste apartamento de 15 milhões está me matando lentamente. Cada segundo que passa ecoa como um tiro na minha consciência. Minha mão treme enquanto rolo a lista de contatos. Modelos, socialites, executivas, todas elas estariam aqui em 20 minutos se eu pedisse. Mas não é isso que eu quero. Não é esse tipo de companhia que vai preencher este vazio que está me corroendo por dentro desde que acordei de um pesadelo terrível. Sonhei com meu pai novamente. Ele morreu há 5 anos, mas ainda aparece nas minhas noites mais difíceis, me lembrando de como eu me transformei no homem que ele sempre quis que eu fosse, e como isso me custou tudo que realmente importava. No sonho, ele estava me olhando com aqueles olhos frios de sempre e dizendo: Ricardo, você construiu um império, mas destruiu sua alma. Onde estão as pessoas que realmente te amam? Acordo com essa pergunta martelando na minha cabeça. Onde estão mesmo? É aí que meus olhos param no nome dela. Marina Albuquerque, minha secretária há 3 anos. A única pessoa nesta empresa que me trata como um ser humano normal, que não fica bajulando meus caprichos, que tem coragem de me dizer quando estou sendo um idiota. A única que sorri para mim de verdade. Não aqueles sorrisos calculados que estou acostumado a receber. Minha respiração fica pesada só de pensar em ligar para ela. Que tipo de chefe liga para sua funcionária às 3 da manhã? Que tipo de homem faz isso? Mas o desespero é maior que a vergonha. O vazio é maior que a razão. Meus dedos digitam o número dela antes que minha mente racional possa me impedir. Cada toque do telefone parece uma eternidade. 3 toques, 4, 5. Talvez seja melhor desligar, talvez. Alô? A voz dela do outro lado da linha é sonolenta, confusa, mas ainda assim carrega aquela doçura natural que sempre me acalma durante os dias mais estressantes no escritório. Marina, é o Ricardo. Minha voz sai mais fraca do que eu gostaria, mais vulnerável. Senhor Ricardo, são 3 da manhã. Aconteceu alguma coisa? O senhor está bem? A preocupação genuína na voz dela me desarma completamente. Não é medo de perder o emprego, não é submissão profissional. É preocupação humana real. Eu fecho os olhos e respiro fundo. Como explicar para ela que o homem mais poderoso do Rio de Janeiro está tendo um colapso emocional no meio da madrugada? Como dizer que preciso de alguém, que não aguento mais esta solidão que me consome? Marina, eu preciso de você. As palavras saem de forma atropelada, desesperada. Preciso que você venha aqui, agora, para o meu apartamento. O silêncio do outro lado da linha é ensurdecedor. Posso quase ouvir os pensamentos dela. Posso imaginar a confusão, talvez até o medo. Que mulher não ficaria assustada com um pedido desses? Senhor Ricardo, eu não entendo. A voz dela agora carrega uma mistura de preocupação e cautela. Não é o que você está pensando. A frase explode de mim antes que eu possa me controlar. Por favor, Marina, não é isso. Eu não estou bem. Eu preciso de companhia.
apenas companhia, alguém para conversar, alguém que... Minha voz falha. Como explicar que preciso de alguém que me veja como Ricardo, não como o CEO Ricardo Mendoza? Alguém que não queira nada de mim, além de simplesmente estar ali? Alguém real. Termino a frase quase sussurrando. Outro silêncio, mais longo desta vez. Posso ouvir meu próprio coração batendo descompassado enquanto espero a resposta dela. Se ela disser não, se ela desligar o telefone, não sei se vou conseguir aguentar esta noite sozinho. Eu posso ir sim, mas se for só para conversar mesmo, você me promete isso? A pergunta dela me atinge como um soco no estômago. Ela está com medo de mim. Marina, a única pessoa que sempre confiou em mim, que sempre me tratou com respeito, agora está com medo do que eu possa fazer. E a culpa é totalmente minha, por toda a reputação que construí ao longo dos anos. Eu prometo. Minha voz sai firme agora. Marina, eu prometo pela memória do meu pai que só quero conversar. Eu só não quero ficar sozinho esta noite. Está bem, estou indo. 40 minutos. Ela desliga e eu fico aqui, olhando para a cidade lá embaixo, pensando em como chegamos a este ponto. Marina sempre foi diferente das outras funcionárias. Desde o primeiro dia, ela me impressionou não pela beleza, embora seja uma mulher naturalmente linda, com aqueles olhos castanhos, expressivos e aquele sorriso sincero, mas pela inteligência e pela personalidade. Ela nunca teve medo de me questionar quando eu estava prestes a tomar decisões ruins. Nunca se intimidou quando eu estava de mau humor. E, mais importante, nunca tentou se aproveitar da proximidade conosco para conseguir benefícios pessoais. Ela é genuína, uma palavra que quase não existe mais no meu mundo. Enquanto espero ela chegar, fico me perguntando o que ela vai pensar quando descobrir quem eu realmente sou por trás dessa fachada de homem de negócios bem-sucedido. Quando ela perceber que sou apenas um homem de 35 anos que está apavorado com a própria vida que construiu, o interfone toca. Meu coração dispara. Marina, sou eu. Quando abro a porta do apartamento, ela está ali parada, usando uma calça jeans simples e uma blusa branca, sem maquiagem, cabelos soltos. Nunca a vi assim tão natural, tão humana. Seus olhos me examinam com uma mistura de preocupação e curiosidade. Você realmente não está bem, não é? Ela pergunta, entrando devagar no apartamento. É quando percebo que ela nunca me viu assim. Sem o terno impecável, sem o cabelo perfeitamente alinhado, sem a postura imponente de quem comanda uma empresa. Estou de bermuda e camiseta, cabelos desalinhados, olhos vermelhos de cansaço e angústia. Não, Marina. Eu não estou bem há muito tempo. E é aí que tudo muda entre nós. Pela primeira vez em 3 anos, ela não está me vendo como o Sr. Ricardo, o CEO. Ela está vendo Ricardo, apenas Ricardo. Um homem quebrado que precisa de ajuda. O poder que sempre esteve entre nós acaba de ser invertido. E eu nem sei ainda como lidar com isso. Vocês não fazem ideia do que aconteceu depois que ela entrou no meu apartamento. Marina ficou ali parada na sala, olhando ao redor, como se estivesse tentando entender em que mundo tinha acabado de entrar. E eu estava completamente perdido sobre como começar uma conversa que não fosse sobre reuniões, contratos ou prazos. Você quer beber alguma coisa? Perguntei, mais por reflexo do que por educação. Minha voz ainda estava estranha, mais baixa do que o normal. Um chá, se tiver. A resposta dela foi suave, quase sussurrada. Percebi que ela também não sabia muito bem como agir nesta situação. Fui até a cozinha e, enquanto preparava o chá, algo que não fazia há anos, diga-se de passagem, ficava pensando em como explicar para ela o que estava sentindo. Como contar para alguém que você está se afogando em sua própria vida sem parecer completamente maluco? Quando voltei com as 2 xícaras,
Marina estava sentada na ponta do sofá, olhando pela janela panorâmica. A luz da cidade iluminava delicadamente o rosto dela, e pela primeira vez notei como ela era naturalmente elegante, mesmo de roupa simples. Marina, comecei, sentando do outro lado do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Obrigado por ter vindo. Eu sei que foi uma loucura ligar para você assim. Ela pegou a xícara e me olhou nos olhos. Aquele olhar direto, sem julgamento, que sempre me impressionou no escritório. Você disse que não estava bem. O que aconteceu? E aí, gente, aconteceu algo que vocês não vão acreditar. Eu, Ricardo Mendoza, homem que controla uma fortuna de bilhões, que decide o futuro de milhares de funcionários, que nunca demonstra fraqueza para ninguém, comecei a chorar. Não aquele choro dramático de filme. Foi algo mais profundo, mais real. Lágrimas silenciosas que desceram pelo meu rosto enquanto eu tentava encontrar palavras para explicar o vazio que estava sentindo. Eu estou sozinho, Marina. As palavras saíram como uma confissão, como se eu estivesse admitindo um crime, completamente sozinho. E só percebi isso hoje, quando acordei daquele pesadelo e olhei ao redor deste apartamento gigantesco sem ter uma única pessoa para quem ligar. Ela colocou a xícara na mesa e se inclinou levemente em minha direção. Não disse nada, apenas me deu espaço para continuar falando. E vocês sabem o que isso significou para mim? Alguém que simplesmente escuta. Sem querer dar conselhos, sem julgar, sem tentar resolver meus problemas. Sabe qual foi o pesadelo? Continuei, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Sonhei que estava no meu próprio funeral e não tinha ninguém lá. Só funcionários que foram obrigados a comparecer, alguns sócios que queriam saber da herança e jornalistas curiosos. Ninguém que realmente sentisse minha falta. Marina respirou fundo antes de falar. Ricardo, posso te chamar de Ricardo? Sem o senhor, por favor, chame. Ricardo, você já parou para pensar que talvez as pessoas não se aproximem de você porque você não permite? No escritório você é intimidador. Não no sentido ruim, mas você mantém todo mundo a uma distância segura. Aquelas palavras me atingiram como um tapa na cara, porque ela estava certa, completamente certa. Eu aprendi a fazer isso. Minha voz saiu mais baixa. Meu pai sempre dizia que mostrar vulnerabilidade era mostrar fraqueza, que um líder nunca pode deixar as pessoas verem suas dúvidas, seus medos. Ele dizia que o mundo dos negócios era uma guerra e que soldados não fazem amigos no campo de batalha. E você acredita nisso? A pergunta dela me pegou desprevenido. Ninguém nunca havia questionado os ensinamentos do meu pai. Ninguém nunca teve a coragem de me perguntar o que eu realmente pensava sobre as regras que governavam minha vida. Eu não sei mais. Apoiei a cabeça nas mãos. Passei tanto tempo seguindo essas regras que nem lembro mais quem eu era antes delas. Quem era o Ricardo antes de se tornar o CEO Ricardo Mendoza? Marina se moveu no sofá, ficando um pouco mais próxima. Não invadindo meu espaço pessoal, mas demonstrando que estava ali, presente. Você quer me contar quem era esse Ricardo? E aí, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Comecei a falar sobre coisas que não lembrava há anos. Contei para ela sobre como eu queria ser veterinário quando criança, como adorava cuidar dos animais abandonados que encontrava na rua. Como meu sonho era ter uma fazenda onde pudesse resgatar bichos machucados. Falei sobre como gostava de tocar violão nas horas vagas, sobre os versos que escrevia escondido no meu quarto durante a adolescência. Sobre como meu primeiro beijo foi com a filha do zelador do prédio onde morávamos, uma garota simples que gostava de mim pelo que eu era, não pelo que meu pai tinha. O que aconteceu com esse Ricardo? Marina perguntou, e pela primeira vez em anos, vi genuína curiosidade no olhar de alguém sobre mim. Ele morreu quando meu pai teve o primeiro infarto.
Eu tinha 17 anos e da noite para o dia tive que assumir responsabilidades que nem entendia. Não podia mais ser o garoto sonhador que queria salvar cachorros de rua. Tinha que ser o herdeiro do Império Mendoza. Paramos para beber o chá, e o silêncio entre nós não foi desconfortável. Foi reconfortante. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava numa sala com alguém e não sentia necessidade de estar no controle da situação. E você, Marina? Perguntei, percebendo que havia falado apenas sobre mim. Como você consegue ser tão real? Num mundo onde todo mundo está sempre fingindo ser alguém que não é? Ela sorriu. Aquele sorriso que eu via todos os dias no escritório, mas que agora parecia ter um significado diferente. Acho que porque eu nunca tive escolha. Venho de uma família simples, Ricardo. Minha mãe é professora de escola pública, meu pai é mecânico. Eles me ensinaram que a única coisa que realmente temos na vida é nossa integridade. Que podemos perder dinheiro, emprego, casa, mas se perdermos nossa essência, não somos mais nada. Você tem medo de alguma coisa? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Marina ficou pensativa por alguns segundos. Tenho medo de me tornar cínica. Trabalho num mundo onde as pessoas mentem o tempo todo, onde os relacionamentos são baseados em interesse, onde o dinheiro vale mais que a honestidade. Às vezes tenho medo de acordar um dia e perceber que me acostumei com isso. É por isso que você nunca tentou se aproveitar da sua posição? Por isso que você nunca o quê? Ela me olhou com curiosidade. Nunca tentou usar nossa proximidade para conseguir benefícios, promoções, aumentos, facilidades. Você sabe que outras secretárias já tentaram isso comigo, não sabe? Marina riu baixinho. Ricardo, você realmente acha que eu precisaria me aproveitar de você para crescer na vida? Tenho 3 diplomas, falo 4 idiomas e já recebi propostas de emprego de pelo menos 5 concorrentes seus nos últimos 2 anos. A revelação me deixou completamente pasmo. E por que você fica? Porque ela hesitou um pouco. Porque sempre achei que existia uma pessoa interessante por trás dessa armadura toda que você usa. E hoje estou descobrindo que eu estava certa. Gente, vocês não fazem ideia do que essas palavras fizeram comigo. Durante anos, todas as mulheres que se aproximaram de mim estavam interessadas no que eu podia oferecer. Carros, joias, viagens, status social. Marina era a primeira pessoa que estava interessada em quem eu realmente era. Você não tem medo de mim? Perguntei porque precisava saber. Medo de você? Por quê? Pelo poder que tenho, pela influência, pela... Ricardo, ela me interrompeu gentilmente. Neste momento, aqui nesta sala, você não é o CEO de nada. Você é apenas um homem que estava precisando de companhia. Um homem que está tentando redescobrir quem é. E esse homem não me assusta. Foi nesse momento que algo mudou definitivamente entre nós. Percebi que pela primeira vez em anos, alguém estava me vendo completamente despido de todas as máscaras que uso. E em vez de me sentir envergonhado ou vulnerável, me senti aliviado. Conversamos até o amanhecer. Sobre sonhos perdidos, sobre medos, sobre arrependimentos, sobre como é difícil ser autêntico num mundo que premia a falsidade. E pela primeira vez em muito tempo, não queria que uma noite terminasse. Quando o sol começou a nascer lá fora, Marina olhou pela janela e disse: "Acho que você não está tão sozinho quanto pensa, Ricardo." E eu soube, naquele exato momento, que ela estava certa. Mas também soube que estava começando a sentir algo por ela que ia muito além de gratidão ou amizade. Algo que me apavorava completamente. Vocês acham que depois daquela noite tudo mudou entre nós, não é? Que voltamos para o escritório como 2 pessoas diferentes? Que finalmente conseguimos quebrar aquela barreira profissional que sempre existiu?
Pois bem, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Segunda-feira de manhã, 8h15 da manhã. Marina chega ao escritório exatamente no horário de sempre, cumprimentos educados de sempre, sorriso profissional de sempre. Como se aquela madrugada de confissões nunca tivesse acontecido. Como se eu não tivesse chorado na frente dela. Como se não tivéssemos compartilhado nossas histórias mais íntimas. E eu fiquei completamente perdido sobre como agir. Durante toda aquela manhã, observei cada movimento dela, a forma como organizava minha agenda, como atendia o telefone, como trazia os relatórios para minha mesa, tudo exatamente igual ao que sempre foi. Mas algo havia mudado nos meus olhos, na forma como eu a via. Pela primeira vez, notei como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada. Como seus dedos tamborilavam delicadamente na mesa quando estava pensando numa solução para algum problema. Como ela suspirava quase imperceptivelmente quando eu estava sendo particularmente difícil com algum funcionário. Às 2h da tarde, não aguentei mais. Marina, pode vir até minha sala, por favor? Ela entrou com aquela postura profissional de sempre, bloco de anotações na mão, caneta pronta. Fechou a porta atrás de si e ficou ali parada, esperando instruções. Sobre sábado à noite, comecei, mas ela me interrompeu. Senhor Ricardo, se o senhor está preocupado com alguma questão de confidencialidade, pode ficar tranquilo. O que conversamos foi uma situação pessoal e eu jamais comentaria com alguém. Senhor Ricardo. Ela voltou a me chamar de Senhor Ricardo. Não é isso, Marina. Eu só queria agradecer por você ter. Não precisa agradecer. Foi o certo a fazer. A voz dela estava estranhamente fria, distante. Posso voltar ao trabalho? Fiquei ali olhando para ela, tentando entender o que havia acontecido. Onde estava aquela mulher que havia passado horas conversando comigo? Que havia me visto chorar e não havia julgado? Que havia dividido comigo suas próprias vulnerabilidades? Marina, você está bem? Estou ótima, apenas mantendo as coisas no lugar apropriado. Lugar apropriado. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Era isso então? Tudo aquilo havia sido apenas uma funcionária cumprindo seu dever profissional de ajudar um chefe em dificuldades? Pode ir. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ela saiu da sala e eu fiquei ali tentando entender o que havia feito de errado. Será que havia interpretado mal toda aquela conexão que sentia entre nós? Será que para ela eu não passava mesmo de um chefe problemático que havia incomodado no meio da madrugada? Mas vocês sabem o que mais me incomodava? Era a forma como ela evitava meu olhar. Durante anos, Marina sempre me olhava diretamente nos olhos quando falava comigo. Era uma das coisas que mais admirava nela. Essa capacidade de manter contato visual mesmo quando eu estava sendo intimidador. Agora, ela olhava para qualquer lugar menos para mim. Passou o resto da tarde, passou terça-feira, passou quarta-feira. E aquela distância entre nós só aumentava. Marina executava suas funções com a eficiência de sempre, mas havia uma frieza que nunca existiu antes. Como se ela tivesse erguido uma parede invisível entre nós. Foi na quinta-feira que não consegui mais suportar aquela situação. Era fim de tarde. A maioria dos funcionários já havia ido embora. Marina estava arrumando sua mesa para sair quando saí da minha sala e fui direto até ela. Precisamos conversar. Sobre trabalho? Ela nem levantou os olhos dos papéis que estava organizando. Marina, me olha. Ela hesitou por alguns segundos antes de finalmente erguer o olhar. E foi aí que vi. Seus olhos estavam diferentes. Havia algo ali que não conseguia decifrar. Medo, confusão, arrependimento. O que eu fiz de errado? Perguntei diretamente. Nada. O senhor não fez nada de errado. Então por que está agindo como se eu fosse um estranho?
Por que voltou a me tratar como se aquela noite nunca tivesse acontecido? Marina suspirou e largou os papéis na mesa. Por um momento, percebi que a máscara profissional dela vacilou e consegui ver um vislumbre da mulher que havia conhecido naquela madrugada. Por que não deveria ter acontecido mesmo? Por quê? Porque eu sou sua funcionária, Ricardo. Porque você é meu chefe. Porque existem limites que não deveriam ter sido ultrapassados. Que limites? Conversamos, apenas conversamos. Não aconteceu nada de inadequado. Marina me olhou com uma expressão que não conseguia interpretar. Havia algo nos olhos dela que me deixava ainda mais confuso. Não aconteceu nada inadequado, repetiu, e pela primeira vez em dias, sua voz perdeu aquele tom profissional. Ricardo, você realmente acha que não aconteceu nada? Eu não entendo. Ela ficou em silêncio por longos segundos, como se estivesse lutando contra algum pensamento interno. Quando finalmente falou, sua voz estava quase sussurrada. Eu passei o fim de semana inteiro pensando em você. Não no meu chefe, não no CEO da empresa. Em você. No homem que chorou na minha frente, que me contou sobre seus sonhos de criança, que me fez sentir que eu era a única pessoa no mundo que realmente o entendia. As palavras dela me atingiram como um raio. Meu coração começou a bater descompassado. E isso te assusta? Me apavora. A confissão saiu como um suspiro. Porque eu não posso me apaixonar pelo meu chefe, Ricardo. Eu não posso me apaixonar por você. Gente, vocês não fazem ideia do que essas palavras fizeram comigo. Marina havia acabado de confessar exatamente aquilo que eu estava sentindo, mas que não tinha coragem de admitir nem para mim mesmo. E se eu dissesse que estou sentindo a mesma coisa? Então diria que isso torna tudo ainda mais complicado. Nos aproximamos um pouco, sem perceber. Ela estava ali, a apenas alguns centímetros de mim, e pude sentir o perfume suave que sempre usava. Pude ver cada pequeno detalhe do rosto dela, cada cílio, cada pequena marca de expressão. Marina! Não. Ela recuou um passo. Não diga o que está pensando em dizer. Você nem sabe o que eu ia dizer. Sei sim. E não pode dizer, porque isso vai mudar tudo entre nós. E eu preciso deste emprego, Ricardo. Preciso desta estabilidade. Não posso arriscar minha carreira por quê? Por algo que pode ser apenas uma confusão momentânea sua. Um momento de vulnerabilidade que passou e que você pode se arrepender amanhã. A dor na voz dela era palpável. E, de repente, entendi todo o conflito interno que ela estava vivendo. Marina não estava apenas lutando contra uma possível paixão. Ela estava protegendo a si mesma de alguém que tinha poder demais sobre sua vida. E se eu garantisse que não é uma confusão momentânea? Como? Como você pode garantir isso, Ricardo? Você mesmo disse que não sabe mais quem é. Como pode ter certeza do que está sentindo? A pergunta dela me deixou sem resposta, porque ela estava certa. Como eu poderia ter certeza de qualquer coisa quando minha própria vida estava de cabeça para baixo? Ficamos ali parados, olhando um para o outro, com uma tensão no ar que quase podia ser cortada com uma faca. Havia tanta coisa que queríamos dizer, tanto que queríamos fazer, mas também havia tanto medo, tanta incerteza. Foi quando Marina fez algo completamente inesperado. Ela se aproximou de mim novamente, ergueu a mão e tocou delicadamente meu rosto. Apenas um toque suave, sem pressa, sem intenção sexual. Apenas carinho. Ricardo, você é um homem incrível. Mais incrível do que imagina. Mas eu preciso de tempo para entender o que estou sentindo. E você também precisa. O toque dela na minha pele era como eletricidade. Fechei os olhos e por alguns segundos me permiti apenas sentir aquele momento. A intimidade sem sexualidade, a conexão sem necessidade de posse. Quanto tempo? Não sei.
Talvez até que possamos descobrir se isso que estamos sentindo é real ou se é apenas a intensidade daquela noite criando uma confusão nos nossos sentimentos. Ela afastou a mão do meu rosto, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se para mim uma última vez. Ricardo, obrigada por ter confiado em mim naquela noite. Significou mais do que você imagina. E saiu, me deixando ali, sozinho no escritório, com o coração batendo descompassado e a certeza absoluta de que estava perdidamente apaixonado por ela. O problema é que agora eu sabia que ela estava certa. Não podia ter certeza de nada. E isso me apavorava ainda mais do que qualquer sentimento que estivesse nascendo. Vocês querem saber o que é tortura psicológica? É trabalhar todos os dias ao lado da pessoa que você está apaixonado, fingindo que não sente nada, atuando como se fosse apenas uma relação profissional normal. É isso que estou vivendo há 3 semanas, desde aquela conversa no escritório. Toda manhã é a mesma coisa. Marina chega pontualmente às 8. Me cumprimenta com um "Bom dia, senhor Ricardo", educado e distante. Senta na sua mesa e mergulha no trabalho como se eu fosse apenas mais um chefe qualquer. E eu fico observando cada movimento dela através da porta de vidro da minha sala, tentando decifrar algum sinal de que ela também está sofrendo com essa distância que criamos entre nós. Mas ela é boa nisso. Muito boa. Profissional demais, talvez. Sabe o que mais me mata? É que agora percebo detalhes nela que nunca havia notado antes. Como ela sempre traz um café extra para a mesa, mas nunca bebe. Como ela sorri genuinamente para todos os outros funcionários, mas comigo mantém apenas aquele sorriso profissional e controlado. Como seus ombros ficam ligeiramente tensos quando precisa entrar na minha sala para alguma reunião. Hoje, por exemplo, ela trouxe os relatórios mensais da diretoria. Bateu na porta, entrou, colocou os papéis na mesa, mantendo uma distância segura, explicou rapidamente os números principais e se virou para sair. Tudo em menos de 3 minutos. Tudo absolutamente profissional. Marina, chamei quando ela já estava com a mão na maçaneta. Sim, senhor Ricardo. Você está bem? Ela se virou lentamente e por uma fração de segundo vi algo vacilando no olhar dela. Mas foi só uma fração de segundo. Estou ótima. Posso voltar ao trabalho? Pode. Ela saiu e eu fiquei ali olhando para aquela porta fechada, me sentindo o maior idiota do mundo. Porque eu, que já negociei contratos de milhões de dólares, que já convenci investidores difíceis, que já enfrentei os empresários mais duros do país, não consigo ter uma conversa simples com a mulher por quem estou apaixonado. Mas vocês sabem o que mais me frustra? É que posso ver que ela também está sofrendo. Por mais que tente esconder, por mais profissional que seja, há sinais. Pequenos sinais que só alguém que a observa tanto quanto eu consegue perceber. Como ontem, quando ela estava falando ao telefone com um cliente difícil. Normalmente, Marina tem uma paciência infinita, consegue acalmar qualquer situação. Mas ontem, eu a vi respirar fundo várias vezes, apertar a caneta com força, passar a mão no cabelo de forma nervosa. Pequenos sinais de estresse que nunca vi nela antes. Ou como na semana passada, quando chegou alguns minutos atrasada. Algo que nunca acontece. Pediu desculpas 3 vezes. Explicou sobre um problema no trânsito, mas percebi que estava usando um batom diferente, como se tivesse se arrumado às pressas no elevador. Como se tivesse dormido mal e acordado atrasada. E tem outro detalhe que não consigo tirar da cabeça. Ela não está mais almoçando na empresa. Durante anos, Marina sempre comia na sala de descanso, conversando com outras funcionárias. Agora, ela sai todos os dias na hora do almoço e só volta bem próximo do horário. É como se estivesse evitando ficar aqui mais tempo do que o estritamente necessário. Hoje resolvi descobrir para onde ela vai.
Às 12 em ponto, como de costume nos últimos dias, Marina pegou a bolsa e se dirigiu ao elevador. Esperei alguns minutos e desci também. Do lobby do prédio, consegui vê-la caminhando pela Avenida Atlântica em direção à praia, mantendo uma distância respeitosa, porque não sou nenhum stalker, apenas um homem preocupado. A segui até um pequeno café na orla de Copacabana. Um lugar simples, com mesinhas ao ar livre, bem diferente dos restaurantes sofisticados onde normalmente levamos clientes. Marina se sentou numa mesa sozinha, de frente para o mar, e pediu apenas um café. Ficou ali por quase 1 hora, olhando o movimento da praia, as pessoas passando, as crianças brincando na areia. E sabe qual era a expressão no rosto dela? Tristeza. Uma tristeza profunda que me partiu o coração. Voltei para o escritório antes dela, fingindo que nunca tinha saído. Quando ela chegou, tentei agir normalmente, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem dela sozinha naquela mesa, com aquele olhar perdido no horizonte. Foi aí que tomei uma decisão. Não podia mais continuar fingindo que não havia nada entre nós. Não podia mais deixar que ela sofresse sozinha, achando que eu havia simplesmente esquecido tudo o que aconteceu entre nós. Às 5h30, quando a maioria dos funcionários já havia saído, fui até a mesa dela. Marina, podemos conversar? Sobre trabalho? A resposta automática de sempre, não. Sobre nós. Ela suspirou, salvou o documento que estava digitando e me seguiu até minha sala. Fechou a porta atrás de si, mas ficou em pé, próxima à entrada, como se quisesse garantir uma rota de fuga. Marina, isso não está funcionando. O que não está funcionando? Meu trabalho? Se estou falhando em alguma função, você sabe que não é sobre trabalho. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É sobre o fato de que estamos fingindo que não aconteceu nada entre nós. É sobre o fato de que você está sofrendo tanto quanto eu. Eu não sei do que você está falando. Marina, eu vi você hoje no café da praia. Vi a tristeza no seu rosto. Vi como você está evitando ficar aqui mais tempo do que o necessário. Vi como está tentando se proteger de mim. Ela fechou os olhos por alguns segundos e, quando os abriu novamente, toda aquela máscara profissional havia desaparecido. A vulnerabilidade estava lá, crua e evidente. E você acha que isso facilita as coisas? Você acha que admitir que estou sofrendo vai resolver alguma coisa? Acho que fingir que não está acontecendo nada está destruindo os dois. Ricardo, você não entende. A voz dela saiu mais alta do que o normal, carregada de frustração. Você não entende a posição em que estou. Se isso der errado, e provavelmente vai dar, eu perco tudo. Meu emprego, minha carreira, minha estabilidade financeira. Você pode arriscar porque tem uma rede de segurança. Eu não tenho. E se eu garantisse que não perderia nada? E se eu... Como? Como você pode garantir isso? Você vai me dar um contrato assinado garantindo que se nosso relacionamento não der certo, ainda assim manterei meu emprego? Que não será estranho trabalharmos juntos depois? Que outros funcionários não vão me julgar como a secretária que se envolveu com o chefe? As perguntas dela me atingiram como uma chuva de socos, porque ela estava absolutamente certa. Eu não podia garantir nada disso. Não podia prometer que as coisas não ficariam complicadas se não desse certo entre nós. Marina, eu entendo seus medos, mas você não pode viver com medo de tudo que pode dar errado. Às vezes, vale a pena arriscar por algo que pode dar certo. Fácil falar quando você não tem nada a perder. Eu tenho muito a perder. A frase explodiu de mim antes que pudesse me controlar. Eu posso perder você. Posso perder a única pessoa que me fez sentir vivo de novo nos últimos anos. Posso perder a mulher por quem estou completamente apaixonado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina me olhou com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que havia acabado de ouvir. O que você acabou de dizer? Que estou apaixonado por você.
Repeti, porque agora não havia mais volta. Perdidamente, desesperadamente apaixonado por você. E sei que você sente alguma coisa também, por mais que tente negar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Ricardo, você não pode dizer isso. Por que não? É a verdade. Porque torna tudo mais difícil. Porque quando você diz isso, eu perco toda a força que tenho para manter distância. Então não mantenha distância. Marina se aproximou de mim lentamente e pela primeira vez em semanas não havia tensão profissional entre nós. Havia apenas dois seres humanos tentando entender o que estavam sentindo. Você tem ideia de como tem sido difícil trabalhar aqui todos os dias, fingindo que aquela noite não mudou nada? Fingindo que não penso em você o tempo todo? Fingindo que não quero repetir aquela conversa, aquela proximidade? Então vamos repetir. Estendi a mão para ela. Janta comigo hoje, não como chefe e funcionária, como Ricardo e Marina. E depois? O que acontece depois? Depois descobrimos juntos, sem pressão, sem pressa, sem promessas que não podemos cumprir. Apenas descobrimos. Marina olhou para minha mão estendida por longos segundos. Podia ver a guerra que estava acontecendo na mente dela, o medo lutando contra o desejo, a razão brigando com o coração. Se eu aceitar, muda tudo. Talvez mudar seja exatamente o que precisamos. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para pular de um penhasco, e lentamente colocou a mão na minha. Está bem, mas vamos devagar, Ricardo. Muito devagar. Devagar. E pela primeira vez em semanas, ela sorriu para mim. Não aquele sorriso profissional e controlado, mas aquele sorriso genuíno que havia me conquistado naquela madrugada confusa. Talvez não soubéssemos para onde estávamos indo. Talvez fosse realmente um risco enorme para os dois. Mas pelo menos não estávamos mais fingindo que não existia nada entre nós. E vocês sabem de uma coisa? Isso já era um começo. Vocês não fazem ideia de como foi estranho sair para jantar com Marina, sabendo que não era mais uma questão profissional. Escolhi um restaurante discreto em Ipanema, longe dos lugares onde poderia encontrar conhecidos ou clientes. Não porque me envergonhava dela, jamais, mas porque queria que nossa primeira saída fosse apenas nossa, sem olhares curiosos ou comentários desnecessários. Marina chegou 10 minutos atrasada, o que era completamente incomum para ela. Quando a vi entrando no restaurante, entendi por quê. Ela havia trocado de roupa. Não estava mais com aquele terno social de sempre, mas usava um vestido simples e elegante, azul marinho, que realçava a cor dos olhos. Havia se arrumado para mim, para nós. Desculpa o atraso. Ela se sentou à minha frente, visivelmente nervosa. Mudei de roupa 3 vezes. A confissão dela me fez sorrir. Era reconfortante saber que não era só eu que estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Você está linda, disse simplesmente porque era verdade. Obrigada, ela corou levemente. Isso é muito estranho, não é? Estar aqui assim, fora do contexto do trabalho. Estranho, mas bom. Pedimos vinho, entrada, prato principal. Conversamos sobre amenidades no início, tentando encontrar um ritmo natural para aquela nova dinâmica entre nós. Mas conforme as horas passavam, a tensão inicial foi se dissipando e começamos a falar sobre coisas mais profundas. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Marina disse, girando a taça de vinho entre os dedos. Qualquer coisa. O que você realmente quer de mim? Não estou perguntando por mal, mas preciso entender. Sou só uma distração momentânea? Uma novidade em sua vida que vai passar quando você se cansar? A pergunta dela me pegou desprevenido, mas percebi que era completamente legítima. Com minha reputação, com o histórico de relacionamentos superficiais que tive ao longo dos anos, era natural que ela tivesse essa dúvida. Marina, desde aquela noite no meu apartamento, algo mudou em mim.
Não consigo mais olhar para outras mulheres da mesma forma. Não consigo mais fingir interesse em conversas vazias ou relacionamentos baseados apenas em status ou aparência. Mas isso não responde minha pergunta. O que eu quero? Respirei fundo. Quero conhecer todos os seus defeitos e gostar deles também. Quero saber como você fica quando está doente, quando está mal-humorada, quando acorda desarrumada. Quero que você confie em mim o suficiente para mostrar suas imperfeições. Marina me olhou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando avaliar a sinceridade das minhas palavras. Você tem certeza de que quer isso? Porque eu sou teimosa, Ricardo. Às vezes sou difícil de lidar. Não sou sempre essa pessoa calma e compreensiva que você vê no escritório. Tenho dias ruins, inseguranças, manias irritantes. Como quais? Ela riu baixinho. Eu falo sozinha quando estou nervosa. Reorganizo as coisas quando estou ansiosa. Fico chatada quando as pessoas chegam atrasadas. E tenho uma tendência a querer resolver os problemas de todo mundo, mesmo quando ninguém pede ajuda. E você acha que isso me assustaria? Não sei, nunca testamos isso. Foi aí que percebi algo fundamental. Marina estava me oferecendo um teste. Estava me mostrando suas imperfeições porque queria ver se eu fugiria. Quantos homens da vida dela devem ter desaparecido quando descobriram que ela não era perfeita? Marina, posso te contar algo sobre mim que você não sabe? Claro, eu coleciono discos de vinil antigos. Tenho mais de 500 discos em casa, organizados alfabeticamente por artista e ano de lançamento. Quando estou estressado, passo horas reorganizando eles, mesmo que já estejam organizados. Ela sorriu. Isso é fofo. Espera, não acabei. Eu também tenho uma lista mental de todas as comidas que experimentei em viagens de negócios, catalogada por país, cidade e nota de 1 a 10. E quando fico entediado, fico repassando essa lista na mente. Sério? Marina estava rindo agora. Isso é bizarro. E eu converso com meu reflexo no espelho quando estou tomando decisões importantes. Literalmente converso, como se fosse outra pessoa me aconselhando. Ricardo! Ela estava rindo tanto que teve que limpar uma lágrima do canto do olho. Você é maluco. Completamente. E sabe o que mais? Nunca contei isso pra ninguém. Você é a primeira pessoa que sabe dessas manias ridículas. A risada dela foi diminuindo até se transformar num sorriso afetuoso. Por que me contou? Porque quero que você saiba que também tenho defeitos, que também sou humano, que não sou esse CEO perfeito e controlado que todo mundo vê. Sou apenas um homem que coleciona discos, faz listas mentais de comida e conversa sozinho no espelho. Marina estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha levemente. Obrigada por me contar. Obrigada por não ter corrido da mesa quando soube. Ainda é cedo. Ela sorriu travessa. A noite não acabou. Passamos o resto do jantar conversando sobre nossas manias, nossos defeitos, nossas histórias embaraçosas. Descobri que Marina tinha medo de pombos, que chorava assistindo comerciais de cachorro abandonado, que sabia decorar a letra de todas as músicas do Roberto Carlos. E pela primeira vez em muito tempo, me senti normal. Não o CEO Ricardo Mendoza, mas apenas Ricardo, um homem conhecendo uma mulher extraordinária. Quando saímos do restaurante, já passava das 11 da noite. Caminhamos lentamente até o carro, nenhum dos dois com pressa de terminar aquela noite. Marina, posso te fazer uma pergunta agora? Pode. O que você sente por mim, sem mentiras, sem diplomacia? O que realmente sente? Ela parou de caminhar e se virou para mim. A luz do poste iluminava o rosto dela e pude ver que estava lutando contra algum conflito interno. Estou apavorada. A resposta saiu como um sussurro. Por quê? Porque nunca senti nada assim antes. Porque desde aquela noite no seu apartamento você virou minha cabeça completamente.
porque acordo pensando em você e durmo pensando em você, porque... Ela hesitou. Por quê? Porque estou me apaixonando por você e isso me aterroriza. Meu coração disparou. Ouvir aquela confissão dela foi como receber o maior presente da minha vida. Te aterroriza por quê? Porque homens como você não ficam com mulheres como eu, Ricardo. Não de verdade. Podem se divertir, podem ter um caso, mas não ficam. E eu não sou o tipo de mulher que consegue ter um relacionamento casual. Quando me apaixono é com tudo, é para sempre. E quem disse que eu quero algo casual? Sua história com outras mulheres. A resposta dela me atingiu como um tapa na cara, porque ela estava certa. Minha reputação me precedia, e ela tinha todo o direito de ser cautelosa. Marina, olha para mim. Segurei o rosto dela delicadamente com as duas mãos. Eu nunca senti por nenhuma mulher o que estou sentindo por você. Nunca quis conhecer de verdade nenhuma delas. Nunca me importei com seus medos, seus sonhos, suas manias. Você é diferente. Você me fez diferente. Como eu posso ter certeza disso? Porque eu vou provar para você. Todos os dias, de todas as formas possíveis. Vou provar que não sou o homem que você acha que eu sou baseado na minha reputação. Marina fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças para tomar uma decisão que mudaria tudo. Ricardo, se formos fazer isso, se formos realmente tentar, tem que ser do nosso jeito, devagar, sem pressão. E você tem que entender que vou ter medo, vou duvidar, vou questionar tudo constantemente. Eu entendo. E tem que prometer uma coisa, qualquer coisa. Se em algum momento você perceber que está se cansando de mim, que isso foi só uma fase, você me conta. Não me deixa descobrir por acaso, não me humilha. Apenas me conta, e cada um segue sua vida. A dor na voz dela ao pedir isso me partiu o coração. Quantas vezes ela deve ter sido abandonada dessa forma para fazer um pedido tão específico? Marina, isso nunca vai acontecer. Você não pode garantir isso. Posso sim, porque o que estou sentindo por você não é paixão passageira. É algo que está mudando quem eu sou por dentro. É algo que está me fazendo querer ser um homem melhor. Ela abriu os olhos e me olhou com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Está bem, vamos tentar. Temos um acordo, então? Temos um acordo. E ali, debaixo da luz do poste, com o barulho do mar ao fundo, selamos nossa decisão com o primeiro beijo. Não foi desesperado ou urgente. Foi suave, cuidadoso, cheio de promessas silenciosas. Quando nos separamos, ela encostou a testa na minha. E agora? Como fazemos isso no escritório? Com muito cuidado. Mantemos o profissionalismo durante o trabalho, mas sabendo que existe algo real entre nós. Vai ser difícil. Vai. Mas vai valer a pena. E pela primeira vez, desde que tudo começou, tive certeza absoluta de que estava tomando a decisão certa da minha vida. Marina não era apenas uma mulher por quem estava apaixonado. Ela era a mulher que estava me ensinando a ser humano novamente. Agora só precisava provar para ela que merecia a confiança que estava depositando em mim. Vocês querem saber como é trabalhar com a pessoa por quem você está apaixonado, tentando manter o profissionalismo, mas sabendo que existe algo real acontecendo entre vocês? É uma mistura de prazer e tortura que eu nunca havia experimentado antes na vida. Nas 3 semanas que se passaram desde aquela noite no restaurante, Marina e eu desenvolvemos uma espécie de linguagem secreta no escritório. Um olhar prolongado quando ela entrega um relatório. Um sorriso discreto quando ela atende o telefone. Dedos que se tocam acidentalmente quando ela me passa algum documento. Pequenos gestos que só nós entendemos o significado, mas também saímos juntos outras 4 vezes. Cada encontro revelando uma nova camada dela.
cada conversa me mostrando por que estava perdidamente apaixonado por esta mulher extraordinária. Descobri que Marina acorda às 5 da manhã todos os dias para meditar 15 minutos antes de começar a rotina. Que ela tem um diário onde escreve 3 coisas pelas quais é grata todos os dias. Que toda segunda-feira ela compra flores para alegrar a mesa dela no escritório, mas nunca conta para ninguém que elas são para ela mesma. Descobri que ela chora em filmes de cachorro, mas consegue assistir os thrillers mais violentos sem piscar. Que sabe fazer uma lasanha incrível, mas queima água quando tenta cozinhar qualquer outra coisa. Que fala 3 idiomas fluentemente, mas fica travada quando precisa falar em público para mais de 5 pessoas. E eu estava cada vez mais convencido de que havia encontrado a mulher da minha vida. Foi por isso que hoje, numa sexta-feira aparentemente normal, tomei uma decisão que mudou tudo entre nós. Marina estava organizando alguns contratos na mesa dela quando me aproximei. Marina, você pode vir à minha sala, por favor? Ela levantou o olhar e percebi que havia algo diferente na expressão dela hoje. Uma ansiedade que não conseguia identificar. Claro, ela pegou o bloco de anotações e me seguiu. Quando fechamos a porta, em vez de ir para trás da mesa como de costume, fiquei próximo a ela. O suficiente para sentir o perfume suave que sempre usava, mas mantendo uma distância respeitosa. Marina, preciso te falar uma coisa importante. Sobre trabalho? A pergunta automática, mas percebi o nervosismo na voz dela. Não, sobre nós. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo que não queria ouvir. Ricardo, se você vai dizer que isso foi um erro, que... Eu te amo. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Diretas, cruas, verdadeiras. Marina ficou completamente imóvel, olhando para mim como se não pudesse acreditar no que havia acabado de ouvir. O quê? Eu te amo, Marina. Não estou apaixonado por você. Eu te amo. Completamente, profundamente, desesperadamente. E precisava que você soubesse disso. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Pude ver exatamente o momento em que as palavras atingiram ela, o momento em que ela processou o que eu havia acabado de confessar. Ricardo, você não pode dizer isso. Por que não? É a verdade. Porque muda tudo. A voz dela saiu mais alta do que o normal. Porque quando você diz isso, Você o quê? Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Porque quando você diz isso, eu perco completamente o controle sobre o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Marina fechou os olhos e respirou fundo várias vezes, como se estivesse reunindo coragem para algo muito difícil. Que eu também te amo. A confissão saiu como um sussurro. E isso me apavora completamente. Meu coração parou. Literalmente parou por alguns segundos antes de voltar a bater numa velocidade que jamais havia experimentado. Por que te apavora? Porque amor é entrega total, Ricardo. É vulnerabilidade absoluta. É dar para outra pessoa o poder de te destruir completamente. E eu nunca fiz isso antes. Me aproximei dela um pouco mais. E você acha que eu já fiz? Você acha que é fácil para mim estar dizendo isso? Não sei. Você já teve tantas... Marina, interrompi gentilmente. Eu nunca disse essas palavras para ninguém antes. Nunca. Nem mesmo para as mulheres com quem namorei por meses. Você é a primeira. Os olhos dela se arregalaram. A primeira? A primeira e única. Porque pela primeira vez na minha vida eu entendo o que essas palavras realmente significam. Marina começou a chorar. Não aquele choro delicado que eu já havia visto algumas vezes, mas um choro profundo, de alívio e medo ao mesmo tempo. Ricardo, eu tenho tanto medo. Medo de quê, especificamente?
De que isso seja bom demais para ser verdade, de que você acorde um dia e perceba que pode ter qualquer mulher do mundo e que eu sou apenas uma secretária comum que não acrescenta nada à sua vida. A dor na voz dela me partiu o coração. Como ela podia pensar tão pouco de si mesma? Como podia não perceber o quanto era extraordinária? Marina, olha para mim. Ela ergueu o olhar e pude ver toda a vulnerabilidade que ela estava tentando esconder. Você não é apenas uma secretária. Você é a mulher que me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Você é a pessoa que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo todos os dias. Você é quem me mostrou que existe vida além dos negócios, que existe felicidade além do dinheiro. Mas e se você se cansar? E se eu morrer amanhã? Interrompi. E se o prédio desabar? E se a empresa falir? Marina, a vida é cheia de "e-sis". Não podemos viver com medo de todos eles. Ela riu no meio das lágrimas. Você está sendo muito filosófico para um CEO. Você me trouxe essa nova perspectiva. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ricardo, se vamos fazer isso, se vamos realmente assumir que estamos apaixonados, que nos amamos, corrigi, que nos amamos, repetiu, como se estivesse testando como as palavras soavam. Então, precisamos conversar sobre algumas coisas práticas. Como? Como o fato de que não posso mais ser sua secretária. A afirmação dela me pegou completamente desprevenido. Por quê? Porque não é ético. Porque vai gerar comentários. Porque, Marina, você é a melhor secretária que já tive. Não posso simplesmente... Ricardo, escuta o que estou dizendo. Ela colocou a mão no meu peito, bem próxima ao coração. Eu não quero deixar a empresa, quero uma promoção. Uma promoção? Para assessora especial ou coordenadora de projetos. Alguma função que me tire da posição de subordinada direta a você, mas que me mantenha trabalhando próxima. A sugestão dela era brilhante, completamente brilhante. E por que você quer isso? Porque quero que, quando as pessoas olharem para nós, vejam dois profissionais competentes que se apaixonaram, não um chefe poderoso e sua secretária submissa. Mais uma vez, Marina me impressionava com sua inteligência e maturidade. Ela havia pensado em todos os aspectos práticos que eu nem havia considerado. Marina, você é incrível, sabe disso? Sou uma mulher prática que não quer que nosso relacionamento seja visto como um clichê de escritório. E se eu concordar com essa promoção? Se eu criar uma posição especificamente para você? Aí... Ela sorriu através das lágrimas. Aí talvez eu consiga relaxar o suficiente para aproveitar o fato de que o homem por quem estou perdidamente apaixonada acabou de me dizer que me ama. Foi impossível resistir. Me aproximei dela e a beijei. Não um beijo gentil como os que havíamos compartilhado antes, mas um beijo apaixonado, urgente, cheio de todo o sentimento que havia estado represado entre nós. Quando nos separamos, ela estava corada e respirando com dificuldade. Ricardo, não podemos fazer isso aqui, não no escritório. Você tem razão. Respirei fundo, tentando me controlar. Jantar hoje? Jantar hoje. Na minha casa? Marina hesitou por alguns segundos. Sabíamos que ir para minha casa representava um próximo nível de intimidade entre nós. Está bem, mas eu cozinho. Você cozinha? Lasanha, lembra? É praticamente a única coisa que sei fazer direito. Perfeito. Eu compro o vinho. E eu... Ela sorriu travessa. Eu vou tentar não queimar sua cozinha. Quando ela estava saindo da sala, se virou uma última vez. Ricardo, sim... Obrigada por ter dito primeiro. Primeiro que me ama. Obrigada por ter tido coragem de dizer primeiro. Eu estava morrendo de vontade, mas não conseguia. E saiu.
me deixando ali sozinho, com o coração batendo descompassado e a certeza absoluta de que minha vida havia mudado para sempre naqueles poucos minutos. À noite, quando Marina chegou no meu apartamento com os ingredientes para a lasanha, não éramos mais apenas um CEO e sua funcionária tentando descobrir o que sentiam um pelo outro. Éramos duas pessoas que se amavam, prontas para começar uma vida juntos. Finalmente, eu havia encontrado minha casa. E ela tinha nome, sobrenome, e estava na minha cozinha, tentando não queimar minha lasanha enquanto ria da minha tentativa de ajudar. A vida nunca havia sido tão boa. Vocês sabem o que é acordar numa manhã de sábado e pela primeira vez, em muito tempo, sentir que a vida faz sentido? É exatamente isso que estou vivendo hoje, 3 dias depois daquela confissão no escritório. Marina está aqui ao meu lado, dormindo tranquilamente, o cabelo espalhado no travesseiro, a respiração suave e regular. Ontem à noite foi perfeito. Simplesmente perfeito. A lasanha dela realmente estava incrível. Melhor que qualquer prato que já comi nos restaurantes mais caros da cidade. Mas não foi a comida que tornou a noite especial. Foi a intimidade que desenvolvemos, não apenas física, que também aconteceu e foi indescritível, mas uma intimidade emocional que nunca havia experimentado com nenhuma mulher. Conversamos até às 3 da manhã, sobre tudo. Sobre os medos que ainda temos em relação ao nosso relacionamento, sobre como vamos lidar com os comentários inevitáveis no escritório, sobre nossos planos para o futuro. E foi aí que Marina me disse algo que mudou minha perspectiva sobre tudo. Ricardo, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Estávamos deitados no sofá, ela encostada no meu peito, brincando distraidamente com os botões da minha camisa. O que é? Se vamos fazer isso dar certo, se vamos realmente construir algo sólido juntos, eu preciso saber que você me vê como uma parceira, como uma igual. Não como alguém que você quer proteger ou cuidar como se fosse uma boneca frágil. Claro que te vejo como uma igual. Não, Ricardo, você não entendeu. Ela se afastou um pouco para me olhar nos olhos. Você tem uma tendência natural de querer resolver todos os problemas das pessoas ao seu redor. É parte da sua personalidade de líder. Mas comigo, eu preciso que você resista a essa tendência. Não estou entendendo. Por exemplo, quando você sugeriu criar uma posição especial para mim na empresa, seu primeiro instinto foi me proteger das fofocas e dos comentários. E eu aprecio isso, realmente aprecio. Mas eu não quero ser protegida. Eu quero conquistar meu espaço, provar meu valor, enfrentar os desafios. As palavras dela me fizeram parar para refletir. Ela estava certa. Minha tendência era mesmo tentar resolver tudo para ela, facilitar sua vida, usar meu poder para abrir caminhos. Marina, eu só quero que você seja feliz. E eu serei. Mas será muito mais gratificante se for através do meu próprio esforço. Ricardo, eu não quero ser vista como a mulher que cresceu profissionalmente porque está dormindo com o chefe. Quero ser vista como a profissional competente que cresceu por mérito próprio e que acontece de estar num relacionamento com seu ex-chefe. Ex-chefe? Sim, porque se vamos fazer isso funcionar, você precisa parar de ser meu chefe. Precisa ser meu parceiro, meu companheiro, meu igual, no escritório e fora dele. Foi aí que entendi completamente o que ela estava dizendo. Marina não queria ser salva por mim. Ela queria construir algo comigo, lado a lado, não com ela caminhando na minha sombra. Você tem razão, completamente certa. Tenho? Tem. E sabe o que mais? Isso me faz te amar ainda mais. Ela sorriu e se aconchegou novamente no meu peito. Por quê? Porque mostra o quanto você é forte e independente. Porque mostra que você não está comigo pelo que posso oferecer, mas por quem eu sou. Exato. Marina, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Mais pessoal que isso? Ela riu,
apontando para o fato de estarmos seminus no meu sofá. O que você quer da vida? Não profissionalmente, mas pessoalmente. Quais são seus sonhos? Marina ficou pensativa por alguns minutos antes de responder. Eu quero uma vida autêntica. Quero acordar todos os dias sabendo que estou sendo verdadeira comigo mesma. Quero um relacionamento onde eu possa ser completamente eu mesma, com todos os defeitos e qualidades. Quero uma carreira que me desafie e me faça crescer. E ela hesitou. E um dia quero uma família. Filhos que eu possa educar com os valores que meus pais me ensinaram. Uma casa cheia de amor, de risadas, de conversas significativas. O coração disparou quando ela falou sobre filhos. Não era algo que eu pensava frequentemente, mas ouvir isso dela fez algo despertar dentro de mim. E você? O que você quer, Ricardo? De verdade, sem as respostas prontas de CEO bem-sucedido. Eu quero... Parei para pensar realmente na resposta. Quero sentir que minha vida tem propósito além dos negócios. Quero contribuir para algo maior que eu mesmo. Quero ser um homem que meus futuros filhos possam admirar, não pelo dinheiro que tenho, mas pelo caráter que construí. Futuros filhos? Com você? Definitivamente. Marina me olhou surpresa. Ricardo, estamos juntos há menos de uma semana. Não acha muito cedo para falar sobre filhos? Talvez, mas quando você tem certeza sobre algo, o tempo se torna relativo. E você tem certeza sobre mim? Tenho certeza sobre nós. Foi quando Marina fez algo que não esperava. Ela se levantou do sofá e caminhou até a janela, ficando de costas para mim por alguns minutos. Pude ver a tensão nos ombros dela e percebi que havia dito algo errado. Marina, o que foi? Ricardo, você está falando sobre certezas, sobre filhos, sobre futuro, mas tem uma coisa que ainda não conversamos. O quê? Ela se virou para mim e havia algo sério no olhar dela que me deixou preocupado. Você está disposto a mudar sua vida por mim? De verdade? O que você quer dizer? Sua vida atual é feita de eventos sociais, onde você precisa aparecer com uma companheira adequada. Jantares de negócios, festas da alta sociedade, viagens internacionais. Você está preparado para levar uma ex-secretária, para esses eventos? Está preparado para me apresentar para sua família, seus amigos, seus sócios? A pergunta dela me atingiu como um soco no estômago. Não porque eu tivesse dúvidas sobre querer apresentá-la para todo mundo, mas porque percebi que ela tinha dúvidas sobre se eu estaria disposto a fazer isso. Marina, de onde vem essa insegurança? Da realidade, Ricardo. Homens como você normalmente mantêm relacionamentos discretos com mulheres como eu. Eu sou boa o suficiente para os momentos íntimos, mas não necessariamente para os momentos públicos. Me levantei e caminhei até ela. Marina, olha para mim. Ela ergueu o olhar, mas pude ver a vulnerabilidade que estava tentando esconder. Eu quero que você seja minha acompanhante em todos os eventos. Quero te apresentar para minha mãe como a mulher que amo. Quero que meus amigos te conheçam. Quero que o mundo inteiro saiba que Ricardo Mendoza está completamente apaixonado por Marina Albuquerque. Mesmo sabendo que isso vai gerar comentários, que vão dizer que você está se rebaixando. Marina, a voz saiu mais alta que eu pretendia. Para de falar assim sobre você mesma. Você não está abaixo de mim em nada, absolutamente nada. Ricardo, você é um dos homens mais ricos do país. Eu sou uma funcionária que ganha um salário modesto. Como isso não é diferente? Porque valor humano não se mede em dinheiro, porque você tem uma inteligência, uma integridade, uma bondade que não se compram, porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela novamente. Você realmente acredita nisso? Acredito com cada fibra do meu ser. Então, ela respirou fundo.
Eu tenho uma condição. Qual? Quero conhecer sua família antes de tornarmos isso público. Quero saber se eles vão me aceitar ou se vão tentar te convencer a terminar comigo. Marina, minha família vai te adorar. Como você pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez desde a morte do meu pai, eu estou genuinamente feliz. E qualquer pessoa que me ama vai perceber isso. Marina me abraçou forte e pude sentir que ela estava finalmente relaxando, finalmente permitindo que as últimas barreiras entre nós caíssem. Está bem, vamos fazer isso. Mas devagar, Ricardo. Muito devagar. Devagar. E foi aí que percebi algo fundamental. Marina não estava apenas pedindo para irmos devagar. Ela estava me dando uma última oportunidade de recuar se eu não estivesse realmente preparado para as mudanças que nosso relacionamento traria para a minha vida. Mas vocês sabem qual foi minha resposta. Beijei-a novamente, desta vez com toda a paixão e certeza que sentia, porque não havia nada no mundo que me faria recuar, nada que me faria abrir mão dela. Marina era minha escolha, para sempre. E agora, vendo-a dormir tão pacificamente ao meu lado, sei que foi a melhor escolha da minha vida. A partir de agora, não somos mais duas pessoas tentando descobrir se o que sentimos é real. Somos duas pessoas construindo uma vida juntas. E eu mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva. Vocês não imaginam como é estranho e maravilhoso estar aqui, 6 meses depois daquela ligação desesperada, às 3 da manhã, preparando um pedido de casamento. Sim, vocês ouviram certo. Hoje à noite, vou pedir Marina em casamento. Mas deixem eu contar para vocês como chegamos até aqui, porque não foi nada do que eu esperava quando tudo começou. 2 semanas depois daquela noite em que conversamos sobre o futuro, levei Marina para conhecer minha mãe. Estava nervoso como um adolescente apresentando a primeira namorada. Minha mãe, Dona Helena, sempre foi uma mulher exigente, tradicional, com opiniões muito fortes sobre o tipo certo de mulher para o herdeiro da família Mendoza. Marina chegou na casa da minha mãe, usando um vestido simples, mas elegante, levando flores que ela mesma havia escolhido. Margaridas, porque havia descoberto que eram as favoritas da Dona Helena. Um gesto simples, mas que demonstrava o cuidado que Marina tem com os detalhes. Mãe, esta é a Marina. É um prazer conhecê-la, Dona Helena. Marina cumprimentou com aquele sorriso genuíno que me conquistou desde o primeiro dia. Vocês querem saber o que aconteceu? Minha mãe, que eu achava que faria 1000 perguntas sobre a família dela, sobre sua formação, sobre suas qualificações para namorar comigo, simplesmente se apaixonou por Marina nos primeiros 5 minutos de conversa. Marina, querida, me conta sobre seu trabalho com meu filho. Na verdade, Dona Helena, eu não trabalho mais diretamente para Ricardo. Fui promovida para assessora de projetos especiais. Estou desenvolvendo um programa de responsabilidade social para a empresa. E então Marina começou a falar sobre o projeto que estava criando. Um programa para capacitar jovens de comunidades carentes em habilidades administrativas e tecnológicas. Falou com uma paixão e conhecimento que impressionaram não só minha mãe, mas a mim mesmo. Ricardo nunca me contou sobre esse projeto. Minha mãe me lançou um olhar curioso. Porque é projeto dela, mãe. Ela está desenvolvendo sozinha, com recursos próprios da empresa que conquistou, baseado na apresentação que fez para a diretoria. Minha mãe olhou para Marina com uma admiração que raramente demonstrava por qualquer pessoa. Então, você não está namorando meu filho por interesse? Dona Helena, Marina riu. Se eu estivesse interessada em dinheiro, haveria formas muito mais fáceis de conseguir do que namorar o chefe. Eu amo seu filho pela pessoa que ele é, não pelo que ele tem. E que pessoa é essa? Um homem que chora vendo comerciais de animais abandonados, mas finge que não aconteceu. Um homem que conhece o nome de todos os funcionários da limpeza da empresa e sempre pergunta sobre suas famílias.
Um homem que coleciona discos de vinil e conversa com o próprio reflexo quando está tomando decisões importantes. Minha mãe me olhou surpresa. Você contou para ela sobre os discos? E sobre as conversas no espelho também. Marina sorriu travessa. Nossa, minha mãe murmurou. Ricardo nunca contou essas coisas para nenhuma namorada antes. E foi aí que percebi que minha mãe havia entendido exatamente o que Marina representava na minha vida. Não era apenas mais uma mulher, era a mulher. O jantar correu perfeitamente. Marina e minha mãe conversaram sobre literatura, sobre culinária, sobre viagens. Descobriram que ambas adoravam Roberto Carlos e que ambas choravam assistindo E o Vento Levou. Quando estávamos saindo, minha mãe me puxou de lado. Ricardo, essa menina é especial. Eu sei, mãe. Não, você não entende. Ela é especial de verdade. Em 35 anos, você nunca me trouxe uma mulher que se importasse genuinamente com quem você é. Marina te ama de verdade. E o que você acha disso? Acho que você precisa casar com ela antes que algum homem mais inteligente perceba o tesouro que você encontrou. Essa foi a bênção da minha mãe. E vocês sabem o que mais? Ela estava certa. Os meses que se seguiram foram os melhores da minha vida. Marina se estabeleceu perfeitamente em sua nova posição na empresa. O projeto de responsabilidade social dela foi um sucesso absoluto, recebendo até reconhecimento da prefeitura. Ela provou para todo mundo que seu crescimento profissional não teve nada a ver com nosso relacionamento pessoal. E nosso relacionamento floresceu de uma forma que jamais imaginei ser possível. Marina me ensinou a viver de verdade. Passamos fins de semana simples na sua casa, assistindo filmes antigos e comendo pipoca. Ela me levou para conhecer a família dela. Pessoas incríveis, simples, que me receberam não como o CEO Ricardo Mendoza, mas como o namorado da Marina. Aprendi a cozinhar com a mãe dela. Joguei dominó com o pai dela até altas horas. Ouvi histórias da infância de Marina que me fizeram entender de onde vem toda aquela bondade e autenticidade. E pela primeira vez na vida, me senti parte de uma família de verdade. Não uma família unida pelo sobrenome ou pelos negócios, mas pelo amor genuíno. Foi há 3 semanas que tomei a decisão definitiva. Estávamos numa praia em Búzios, num fim de semana prolongado que tínhamos planejado há meses. Marina estava sentada na areia, olhando o pôr do sol, com aquele sorriso sereno que aparece no rosto dela quando está verdadeiramente em paz. Ricardo, você está bem? Está muito quieto. Estou apenas feliz. Apenas feliz? Completo, corrigi. Pela primeira vez na vida, me sinto completo. Marina se virou para mim com aquele olhar que sempre me desarma. É mesmo? Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você consegue se imaginar daqui a 10 anos? Como vê nossa vida no futuro? Ela ficou pensativa por alguns minutos, brincando com a areia entre os dedos. Vejo uma casa cheia de risadas. Talvez algumas crianças correndo pelo quintal. Vejo você chegando do trabalho e me contando sobre seu dia, enquanto eu conto sobre o meu. Vejo domingo de manhã preguiçosos, com café da manhã na cama e conversas sobre tudo e nada. E trabalho? Quem sabe minha própria ONG? Ou talvez expandindo o projeto social da empresa para outras cidades. Algo que faça diferença na vida das pessoas. E nós dois? Nós dois? Ela sorriu. Ainda apaixonados depois de uma década juntos. Talvez ainda mais apaixonados, porque vamos conhecer ainda mais um do outro. Foi naquele momento que soube com absoluta certeza que queria passar o resto da minha vida com ela. Nas 3 semanas seguintes, planejei tudo nos mínimos detalhes. Falei com o pai dela, pedindo oficialmente sua bênção. Um homem simples, mas sábio, que me olhou nos olhos e disse apenas: "Cuida bem da minha menina, rapaz. Ela merece toda a felicidade do mundo." Escolhi o anel com a ajuda da mãe dela.
Nada extravagante, porque Marina não é assim. Um solitário simples, elegante, eterno, como o amor que sinto por ela. E hoje, finalmente, é o dia. Organizei um jantar íntimo no terraço do meu apartamento. As mesmas vistas da cidade que ela viu naquela primeira madrugada, quando eu estava quebrado, e ela veio me socorrer. Mas agora, em vez de desespero, há esperança. Em vez de solidão, há amor. Marina chegou a 1 hora. Está usando aquele vestido azul marinho que usou em nosso primeiro encontro, porque sabe que é meu favorito nela. Jantamos, conversamos, relembramos momentos especiais dos últimos meses. Agora chegou a hora. Marina, tem uma coisa que quero te dizer. O que é? Ela sorri sem desconfiar de nada. Me levanto da cadeira e me ajoelho ao lado dela. Posso ver o exato momento em que ela entende o que está acontecendo. Seus olhos se arregalaram. Uma mão foi automaticamente para o peito. Ricardo. Marina Albuquerque. Tiro o anel do bolso. 6 meses atrás, eu era um homem perdido, sozinho, sem propósito verdadeiro na vida. Você mudou tudo isso. Você me mostrou o que é amar de verdade, o que é ser amado de verdade. As lágrimas começam a descer pelo rosto dela. Você me ensinou que sucesso não se mede em dinheiro, mas em conexões humanas autênticas. Que poder não está em comandar outros, mas em inspirar quem está ao seu lado. Que casa não é um lugar, mas a pessoa com quem você escolhe compartilhar sua vida. Ricardo, me deixa terminar. Sorrio através das minhas próprias lágrimas. Aquela ligação às 3 da manhã foi o maior erro da minha vida. O rosto dela se transforma em confusão. Erro, porque eu deveria ter te ligado muito antes. Deveria ter te ligado para dizer que estava apaixonado por você, não para pedir companhia na solidão. Deveria ter te ligado para dizer que você era a mulher dos meus sonhos, não porque estava tendo pesadelos. Agora ela está chorando e rindo ao mesmo tempo. Marina, quer casar comigo? Quer construir essa vida que imaginamos na praia? Quer ser minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga para sempre? Sim. A palavra sai como um sussurro. Sim, sim, sim. Coloco o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Nos beijamos ali no terraço, com a cidade do Rio como testemunha, com as estrelas abençoando nosso amor. Quando nos separamos, Marina olha para o anel e depois para mim. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? O quê? Que você não está mais sozinho, e eu também não. Nunca mais, nunca mais. E vocês sabem qual é a verdade? Aquela ligação desesperada de 6 meses atrás realmente foi um erro. Não porque eu me arrependo de ter ligado para Marina, mas porque levei tanto tempo para perceber que ela era exatamente o que estava faltando na minha vida. Agora, com ela nos meus braços, com o anel de noivado no dedo dela, com toda uma vida de amor pela frente, posso dizer com certeza absoluta, o amor não apenas venceu, o amor transformou completamente quem eu sou. E essa é apenas a primeira página da nossa verdadeira história.